Bom dia, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. Bom dia para quem eu não falei. Entrou bastante gente ao mesmo tempo aí. Legal. A gente vai dar início aí para o nosso trabalho de hoje. Bruno, bom dia, bem-vindo. Então, esse começo é muito igual e sempre dá tempo aí das pessoas chegarem depois. E como professor, eu não posso me cansar de repetir. Acho que a gente precisa estar... Isso é da lida do professor, né? O professor precisa lidar com isso. Então, o nosso olhar para a realidade ele é sempre enevoado. Apesar de a gente estar na primavera, a gente teve algumas experiências aí nessa semana que passou de abrir a janela e de repente ver um dia nublado e de repente não enxergar direito o prédio do outro lado da rua, né? Isso aconteceu agora em plena primavera. Mas isso, nessa metáfora, né? A gente sabe que, voltando a falar de mim, professor da área de exatas, professor de matemática, e aí também com outras especialidades, tentando ampliar o meu olhar para a parte de humanas, né? Tentando desenvolver alguma coisa na parte de ciências também. Mas o que acontece? Principalmente matemática, eu estudei muito, mas não significa que eu sei tudo. A gente sabe um pedaço da realidade matemática. Tem um cara agora que ganhou um prêmio de $1 milhão de matemática pelo menos virou notícia nessa semana, um russo, o Gregory, ele recusou $1 milhão, né, porque ele disse que o ponto de partida dele foi o estudo de uma outra pessoa. E ele concluiu um desafio aí do começo do século passado e ganhou um prêmio de $1 milhão. Mas, por exemplo, daquela parte da matemática, eu não conheço nada, né? Então, aquela parte da matemática, para mim, ela está bastante anuviada, né? E talvez um dia eu estude aí um pouco mais de matemática profunda, mas a gente vai tentando. E dessa parte aqui a gente vai se ajudando da melhor forma possível. Virando a página. Então, exercícios para fixação. Hoje, bem-vinda de volta, Bruna. Então, todo mundo que cair é só voltar novamente. Uma vez que vocês receberam a permissão para entrar no início, por problemas vários aí, a conexão cai, mas para voltar é simples, é só clicar no link de novo. Então, hoje não tem quiz. Como aconteceu na aula passada, um pedido de exercícios, na quinta-feira passada, de tarde, eu subi exercícios. E hoje também acabei de subir mais uma lista de exercícios. Exercícios simples e exercícios de fixação. Então, essa semana não tem quiz. Esse trabalho aqui não é para entregar, né? É mais mesmo para que vocês possam estar treinando. Ok? Essa semana, em relação a quiz aí, de prazo, data, essas coisas, eu vou dar essa semana, entre aspas, de folga para vocês. O operacional sempre vai ser por aqui, né? O Google Meet. Havendo novidades, a gente avisa a Karina, a gente avisa no grupo, mas por enquanto, das vezes que a gente precisou trabalhar de forma diferente, sempre foi possível usar esse link permanente aqui. Mas a gente nunca sabe, né? O rio da tecnologia ele é dinâmico e de repente a gente pode ter novidades, né? Mas por enquanto é por aqui e a gente vai se conversando. O contrato andragógico, eles estão nas primeiras e segundas aulas gravadas, são 9 cláusulas. A primeira cláusula é a questão do respeito e depois tem mais 8 ali. Uma que eu gosto de destacar é a questão da sustentabilidade. E parece que isso tem aumentado, né? Parece que está uma taxa de crescimento muito grande no Brasil, porque é uma necessidade. E essa cultura ela precisa ser fomentada aí por todo mundo, né? É o que o mercado hoje chama de ESG, né? Traduzindo, o E é de ambiental, o S é de social, o G é de governança, né?
governança ambiental e social que o mundo corporativo está trabalhando. Por que está crescendo muito? Porque tem muito mercado ainda no Brasil para crescer. Se vocês olharem para empresas que vocês já trabalharam ou empresas que vocês visitarem, a questão dessa governança ambiental e social, ela no Brasil ainda deixa muito a desejar. Então, se existe esses buracos, significa que existem oportunidades. Então, é questão de a gente começar a se educar para isso, e quanto mais a gente estiver educado para isso, mais preparados estaremos, né, para desafios semelhantes aí no futuro. Virando a página. Então, hoje, em relação à lista de exercícios ou qualquer coisa que vocês viram nas aulas gravadas, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, né? Então, é um feedback. Eu, em relação ao quiz 6, tenho 3 observações aí que eu vou colocar, mas, como sempre, né, o microfone está aberto, o chat está aberto, vocês podem estar perguntando sem problemas, né? À distância, com certeza, eu não vou morder ninguém, certo? E nem no presencial. Se vocês tiverem sugestão aí de um trabalho presencial, a gente está aberto e a gente pode fazer um teste aí. Eu estou vendo que algumas pessoas estão lembrando aí de colocar o nome e o RA no chat. Não esqueçam de fazer isso. Eu não faço chamada. Vocês garantem a presença de hoje só colocando o nome e o RA no chat agora, por favor. Então, falando do feedback aqui, gente, ó. Gente, vocês encontraram teóricos aí, mas, modéstia à parte, eu acho que a minha pesquisa, a minha teoria é melhor, né? Por que o mercado usa juros simples? Para ganhar mais, né? Para ganhar mais. Todos os contratos nos Estados Unidos, eles são híbridos. Eles são contratos que têm uma parte que é juros simples e uma parte que é juros compostos. Toda fração de período é juros simples e todo período inteiro ele é juros compostos. Então, com certeza, né, juros sobre juros se ganha mais. E segundo o Einstein, né, aquele cara lá que dizem que é o maior cérebro do século XX, do século passado, e parece que a gente não tem muitos cérebros como o dele no mundo. Ele falou que a maior invenção do século XX foi os juros compostos. A melhor invenção do século XX foram os juros compostos. Porque se ganha mais. O cara é judeu e ele tem esse olhar aí para o capital, né? Então, a gente, com os juros compostos, fica mais fácil de a gente fazer o dinheiro trabalhar para nós. Agora, se os juros simples eles não tivessem essa abertura para o ganhar mais, ele já teria sido jogado na lata de lixo há muito tempo. Tem alguns autores, se vocês pesquisarem, vocês vão ver falar que eles não sabem porque os juros simples ele ainda existe, né? Mas na fração do período se ganha mais usando o critério dos juros simples em relação aos juros compostos. O que acontece? Vou falar, geralmente a maioria dos períodos é mensal. Então, se a taxa é mensal e eu consigo cobrá-la mês a mês, sempre mês cheio, o que acontece? Eu vou ganhar mais usando os juros compostos. Agora, se é uma duplicata, uma fatura, um boleto bancário, geralmente existem atrasos aí de dias, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 dias, uma fração do mês. E nessa fração do mês, não é para facilitar a vida de ninguém que o mercado cobra juros simples, é porque se ganha mais, né? Se eu cobrar 15 dias a juros simples, uma taxa de 3% ao mês, se eu fizer o cálculo de 15 dias a juros compostos e 15 dias a juros simples, a taxa de juros simples ela é maior. Então, por que eu vou usar a taxa menor no mesmo critério? Não.
Então, todo contrato americano ele é híbrido, ele usa os dois. Fica muito claro lá, na fração do período é juros simples. E em períodos cheios é juros compostos. Então, a ideia é, se a gente fala de juros, essa invenção é uma invenção capitalista, é para ter mais capital. Então, juros simples é para se ganhar mais na fração de período. Para deixar a resposta completa aqui, na frações de período. No exemplo que eu dei, se o período é mensal, uma fração do período é dia. Se o período é anual, uma fração do período é um mês, por exemplo. Então, esse é o primeiro feedback generalizado que eu estou dando para vocês em relação ao que eu vi aí no quiz meia dúzia. Problemas de edição, eles continuam. Então, para os alunos, principalmente que estão começando agora, então a gente pode imaginar, fazer uma metáfora que nós estamos aqui juntos no mesmo departamento e todos nós aqui precisamos nos conversar. E se a gente, nessa comunicação, cada um usa um padrão, então vira uma torre de Babel. Todo mundo não consegue conversar a mesma língua. Então, na parte de gestão financeira, é bom que a gente, principalmente no que a gente publica, no que a gente escreve, ele precisa ter um padrão. Então, não foram muitos, né? Variou de 23 respostas de grupo, algumas pessoas, inclusive, com respostas duplicadas, mas no total, 23 respostas, a gente tem de 3 a 8 respostas aí com problemas de edição, né? O que acontece? Às vezes a pessoa esquece que aquele valor lá é um valor monetário, então eu preciso informar reais no prefixo ou no sufixo, né? Não adianta eu falar 2021. 2021 é o quê? É o ano que a gente está vivendo? É o preço da TV? É o valor dos juros? É o quê? Né? Então, isso precisa ser comunicado corretamente. A resposta ela não precisa, do jeito que eu estou trabalhando, que ela seja mostrada passo a passo, como eu cheguei no resultado. Basta publicar o resultado. Se a gente vê lá o preço da lata de óleo numa placa de promoção no supermercado, ele tem um formato. E aquele formato é o que o mercado utiliza, né? Em geral, R cifrão no prefixo, né? E lá o valor da lata de óleo em reais, com 2 casas decimais. Então, isso é o que a gente trabalha aí no mercado, na indústria, no comércio, em geral. E no mercado financeiro tem a questão do arredondamento. Então, a gente usa a regra de 5/4. Aqui, a gente vai ter oportunidade de fazer alguns exemplos e vocês podem continuar perguntando. E, no geral, o que aconteceu? A gente tem 1/3 dos alunos errando, então 2/3 dos alunos acertando. Então, 67% de acertos. Ok? E eu estou preparando aí já uma tabela, uma planilha, para que vocês tenham uma ideia real de como está o aproveitamento de vocês. E eu vou enviar isso para o e-mail de vocês. No próximo quiz, eu já vou estar perguntando qual é o e-mail de vocês, e para esse e-mail eu envio as notas parciais de vocês até agora. No combinado, vocês vão ter, na avaliação continuada, 7 atividades valendo 10. Dessas 7 atividades valendo 10, eu vou usar as 4 maiores para publicar. A média das 4 maiores notas, mais a média da avaliação continuada, dividido por 2, vai dar a média final de vocês. Nessa conta, vocês precisam ter uma nota 6, pelo regimento da faculdade. E nessa nota 6, tendo a nota 6, vocês estão promovidos em gestão financeira. Perguntas aí? Posso virar a página? Virando a página, então. Vamos lá. Então, introdução ao conceito de taxa equivalente. A gente, quando eu pergunto para vocês
5% ao mês, e ao final de 3 meses, né, qual foi a taxa do negócio, essa taxa que a gente descobre é uma taxa equivalente. Então, nesse exemplo aqui, ó, 5% ao mês. Então, 5% é a taxa de um mês. Dependendo da realidade financeira que a gente trabalha, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic, quando ela é publicada, é uma taxa para um ano inteiro, né? E aí, como que eu faço uma conta para saber qual é o equivalente para o período que eu quero comparar? Eu não posso comparar uma taxa que é mensal com um período que é anual. Então, se ao mês alguém cobra 5%, não é? Quanto é que isso equivale na realidade? Então, quando a gente fala do regime simples, o que acontece? Então, uma taxa bimestral é 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, isso daqui implica no quê? Que é 10,00% ao bimestre. Então, juros simples é só multiplicar, não tem segredo. Se eu tivesse lá nos Estados Unidos, os relatórios são trimestrais. Todo trimestre tem um relatório. Qual é a taxa daquele trimestre? Se a taxa ela é de 5% ao mês e eu quero saber uma taxa trimestral, é vezes 3. O trimestre tem 3 períodos mensais, então vezes 3 vai dar 15. E aí, isso daqui implica que é 15,00% ao trimestre. E assim por diante. Se eu quiser saber a taxa anual, eu vou multiplicar esse 5 por 12. Vai dar 60% ao ano. Se você fala que alguém está te cobrando 5% ao mês, e você compara com a poupança, que é 6% ao ano, então uma pessoa que está cobrando no regime simples 60% ao ano, ou 5% ao mês, ele está cobrando, em tese, aí 10 vezes mais. Está claro aí a taxa equivalente para o regime simples, que é só multiplicar? Sim, tá claro. Ok. Então, vamos lá. Para o regime composto. A fórmula que a gente aprendeu aí, a gente está exercitando, é que o montante ele é igual o quê? O 1, que soma o I, dentro do parênteses, elevado, o chapeuzinho aqui é elevado ao tempo. Aí, para a gente saber a taxa composta, a gente pega essa parte aqui do 1 mais I elevado ao tempo. Porque é essa taxa que multiplica o capital. Então, esse pedaço é o que vai determinar para nós aí a taxa equivalente. Se a gente pegar aqui o mesmo exemplo, 5,00% ao mês, o que acontece? Eu quero saber o equivalente para 3 meses. Quanto que é o I aqui, gente, nessa situação? Respondam no chat ou abra o microfone para responder, por favor. Uma resposta, 0,05. 5% é o 5 dividido por 100. 5 dividido por 100, né, é o 0,05.
0,5. Então, esse é o I que a gente vai utilizar. Nos exemplos que eu dei lá em cima, então eu vou usar ali 1 mais 0,05 é o índice que vai para a fórmula, e aqui a gente eleva. Eu quero saber a taxa bimestral. Então, essa igualdade daqui, não, essa operação implica no quê? 1 mais 0,5 vai dar 1,05 elevado ao quadrado. Quanto que isso dá, gente? Um 1,05 elevado ao quadrado, ou 1,05 vezes ele mesmo. Chat ou microfone, gente. Três respostas diferentes. 1,05 vezes 1,05, que é 1,05 ao quadrado. Duas respostas de 1,1025. Três respostas. Então, é isso mesmo, né? Então, isso daqui vai dar 1,1025. Então, se fossem 2 meses a juros simples, é só multiplicar por 2, que dá 10. E aqui, ó, a gente tem um fator, né, que multiplica o capital, 1,1025, que lá dentro tem o índice ou a taxa, não é? A gente já viu como que a gente, a partir desse fator, a gente descobre qual é a taxa. A gente pode fazer um cálculo mental para fazer o exercício do cálculo mental e começar a se familiarizar a fazer a leitura desse fator. Então, 1,1025, ele é o fator que multiplica o capital lá na fórmula, não é? E nesse fator daqui, eu tenho o índice e tenho a taxa. Aí, como dentro do parênteses a gente somou 1, o que acontece? A gente retira 1. Quando a gente retira 1, fazendo o cálculo mental, retirou 1, vai dar 0,1025. Então, o fator é 0,1025. E vezes 100, desloca a vírgula duas casas, vai dar 10,25. Então, isso daqui equivale a 10,25% ao bimestre. 5% ao mês, elevado ao quadrado, né? Esse número índice mais 1 vai dar 1,05. Vezes ele mesmo, vai dar 1,1025. Nesse 1,1025, eu retiro o 1 para transformar em índice e multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Então, se a gente faz isso, é 1,1025 menos 1. Então, isso daqui é igual a 0,1025. Esse 0,1025 vezes 100, ele é igual a 10,25. E como que fica a resposta? Resposta igual a 10,25% ao bimestre, por 2 meses. Vou fazer um outro exemplo agora para 3 meses. Trimestre, uma taxa trimestral. No juro simples, deu 10. No juro compostos, deu 10,25. Bom dia, Camila. E a lista de exercícios é só isso, gente. Vocês vão estar fazendo, se não me engano, 4 cálculos de taxa equivalente no regime simples,
e 4 cálculos de taxa equivalente no regime composto. Hoje é uma lista de exercícios que não tem prazo para entregar, é para vocês exercitarem mesmo. Espero que ajude aí. Então, vamos lá. Então, de novo, a ideia do... começando do começo, 5%. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer o mesmo tamanho de fonte. Olha lá. 5% ao mês. Então, eu transformo em índice. O I, ele é igual... Opa! Minúsculo, né? O igual é 0,05. E colocando lá naquela partícula da fórmula de juros compostos, o 1 mais I, a gente está transformando aquilo 1 mais I no fator que multiplica, né? Todo pedaço de uma multiplicação é um fator. 1 mais I, ele é o pedaço que multiplica o capital. Então, vai ficar 1 mais 0,05, que é igual a 1,05. E pela fórmula, é isso que a gente eleva ao período. Nesse caso, acompanhando o mesmo exemplo do juros simples, a gente fez uma taxa equivalente bimestral e uma taxa equivalente trimestral. Agora, a gente acabou de fazer a bimestral no regime composto e vamos fazer a trimestral no regime composto também. Então, é esse 1,05, que é elevado ao cubo. Isso dá igual... Quanto que dá isso, gente? Por favor, faça uma conta para mim. E publiquem no chat ou abram o microfone para falar. 1,157625. Uma resposta. Na segunda resposta, com 4 casas. Ok. Acho que está consistente aí esse 157625. Gente, ó, então é 1,05 ao cubo, ou 1,05 vezes 1,05, esse resultado vezes 1,05 de novo. Então, eu elevei ele ao cubo. E isso é igual a 1,157625. 7625. Então, no exercício mental, se eu retiro 1, vai dar o 0,157625. Se eu multiplico por 100, vai dar 15,76. Então, a taxa trimestral é 15,76% ao trimestre. Então, no bimestre, 5 vezes 2 dá 10, no regime simples. 5 elevado ao quadrado, né, número índice elevado ao quadrado, vai dar 10,25. No regime simples, 5 vezes 3 dá 15% no período de 3 meses, no trimestre. Agora, 1,05 elevado ao cubo, a gente obtém o quê? No regime composto, qual é a taxa equivalente? Então, 5% ao mês equivale a 15,76% ao trimestre. Então, essa é a ideia. Se eu elevar por 6, a gente obtém a taxa semestral. Se a gente elevar a 12ª, a gente obtém o quê? A taxa anual. Então, transformando isso daqui em taxa, eu fiz o cálculo mental, subtraio 1. Nesse caso, 1,157625 retira 1,
ele vai ficar o 0,157625. Se eu pegar esse 0,157625 e multiplico por 100, a gente vai ter o formato percentual. Vai dar 15,7625. Isso daqui seria uma porcentagem. Aí, eu falei que a gente veria hoje a questão do arredondamento, que de 3 a 8 alunos esqueceram ou erraram no arredondamento no quiz meia dúzia. Então, o que acontece? O nosso combinado é publicar isso daqui com 2 casas decimais. Poderia ser um combinado diferente, né? Alguns departamentos financeiros trabalham a publicação com 6 casas decimais. Aqui a gente vai trabalhar o que o público em geral vê. O que o público em geral vê em placas por aí, seja na TV, seja numa revista, seja num jornal, valores com 2 casas decimais. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então, a gente já sabe que a resposta com 4 casas decimais dá 15,7625. A gente tem o número 7 na casa dos décimos, o número 6 na casa dos centésimos, o número 2 na casa dos milésimos e o número 5, depois da vírgula, ele está na casa de décimos de milésimos. Então, mas a gente não publica valores com essa precisão. Então, a gente publica com 2 casas decimais, décimos e centésimos. Então, o que acontece? Essa parte daqui, a gente não publica. O 2,5 ele cai fora. O primeiro número que cai fora, se ele for daquele grupo, o número que cai fora é o 0, ou o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, a casa que fica, ela permanece inalterada. Agora, se aqui a gente tivesse um número retirado que fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, ou número 5, ou número 6, ou número 7, ou número 8, ou número 9, a casa que fica, ela é aumentada em uma unidade. Então, nesse caso, qual é o valor de publicação? Resposta. Vai dar 15,76% ao trimestre. Então, vejam que nesse valor de taxa mensal, a gente tem, em 3 meses, quase o aumento de 1 ponto percentual. Quase. Então, juros compostos, aquela história lá de juros sobre juros, ele é muito vantajoso. Agora, na fração de período, ele não é vantajoso. Quem é vantajoso é juros simples. Então, por que o mercado ainda usa juros simples? Não é porque é mais fácil. Não é porque a gente sabe o valor final. Né? Com juros compostos, a gente também sabe o valor final. E também não é porque o operacional é mais simples ou porque é mais fácil compreender. Não, o mercado ele pode usar essas desculpas, mas no fundo, o que acontece? Se ganha mais. Se eu tenho uma taxa mensal e pego uma equivalente de um dia e cobro essa equivalente de um dia, na hora de cobrar um dia de atraso, eu vou estar ganhando mais. Qualquer fração de período, se eu usar juros simples, eu vou estar ganhando mais. Então, sobre taxa equivalente é isso. E o exercício, a lista de exercícios, basicamente é só taxa equivalente. Posso virar a página? Alguém quer perguntar algo? Se alguém lembrar de algo, é só abrir o meu microfone. Eu não vou morder. Não tenho receio de perguntar. Aqui é o melhor lugar para perguntar sempre. Passo 4. Compreendendo as ações de agência e o sistema financeiro. O passo 1, a gente viu lá o capital de reserva.
Não é porque eu tenho um aumento que eu vou o quê? Aumentar a minha despesa. Eu preciso, na verdade, trabalhar a minha reserva. Se a gente tem reserva, a gente consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. E isso é que precisa acontecer. Agora, se eu faço dívida, eu trabalho em função do dinheiro. E quem empresta o dinheiro para nós, ou quem vende para nós a prazo, sem negociação, é essa pessoa que está fazendo o dinheiro trabalhar para ele. Porque está cobrando, em geral, juros compostos. E a gente precisa mudar o lado do balcão. Não ser aquela pessoa que toma emprestado. Né? A gente passa a ser aquela pessoa que empresta, em tese. Né? Ou para onde a gente está emprestando? Para o sistema financeiro, para os investimentos. E se eu tenho alguns investimentos, pode ser a poupança, que é o pior de todos, né? A gente vai estar fazendo o nosso dinheiro capitalizar alguma coisa, a gente só diminui o efeito da perda, mas o nosso dinheiro vai estar capitalizando um pouquinho cada vez. Se eu tenho essa disciplina de estar fazendo isso todo mês ou a cada ganho de valor que eu recebo, num primeiro momento, nossa, eu ganhei só 0,5% e em relação ao valor depositado é muito pouquinho, né? E aquilo para algumas pessoas eu sei que desanima. Mas aí começa a fazer um segundo mês, um terceiro, vai colocando lá, vai capitalizando, né? Você vai engordando aquele teu capital, vocês vão ver que o dinheiro que vai estar dando no final de períodos mensais, ele passa a ser mais interessante. E vale a pena, gente. Ter reserva vale a pena. É melhor do que ficar se descabelando todo mês de janeiro porque está faltando dinheiro para cobrir as contas. Virando a página. Então, primeiro passo, reserva. Segundo passo, contexto. Terceiro passo, matemática financeira. E agora, as ações de agência e o sistema financeiro. Tendo uma ideia aí do geral, para nós, gestores financeiros. Gente, tem um texto que eu subi sobre ações de agência e tem um outro texto que eu subi sobre sistema financeiro. São textos densos, né? Dependendo do objetivo de cada um, aí vocês aprofundem ou não. Do Q7, uma das pessoas tem um foco muito forte na matemática, né? Então, acho que tem muito interesse aí num departamento financeiro. E é uma necessidade de mercado. E também isso é importante, né? Esse pessoal é valorizado com certeza. Agora, aprofundem dentro do plano de vocês, aprofundem dentro do projeto de vida de vocês, ok? E aqui a gente vai, em 4 meses, pincelando aí para vocês o gestor financeiro. Então, principais ações de agência ou principais serviços, aqueles em que o gestor financeiro ele é agente, é o que tem a capacidade de agir, que está em atividade. Então, esse gestor financeiro, basicamente, ele faz orçamento, ele cuida da previdência, ele faz a administração do caixa e faz a administração do crédito. Né? Se a gente faz um orçamento, eu preciso ter uma visão de períodos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Melhor ver a longo prazo, né? Principalmente num país chamado Brasil, que existe aí uma parcela para quem é trabalhador contratado, que chama 13º, ter essa visão de um mês faz a gente perder a noção de que existe um período do mês que existe um 13º. Tem algumas empresas que trabalham aí distribuindo bônus e tem outras empresas que trabalham distribuindo PL. Então, eu já trabalhei, por exemplo, no Banco Boston. O Banco Boston tinha dois PLs por ano. Então, eu tinha o 13º em 2 parcelas e tinha a participação nos lucros do primeiro semestre e a participação dos lucros do segundo semestre. Em tese, é como se eu tivesse
recebendo 15 salários por ano. Agora, a gente precisa o quê? No planejamento anual, perceber que existem esses aportes de caixa. E que o 13º não seja uma surpresa, que o 13º ele não seja o quê? Algo para estar cobrindo um buraco, né? Então, a gente precisa ter uma ideia do que vai ser orçado, né, para esse meu mês, despesas e receitas. É legal ter esse controle, e a gente vai comparando o real e realizado, mas se vocês conseguirem colocar isso a médio prazo, pelo menos 1 ano, 13 meses, ou a longo prazo, 5 anos, então vocês sabem que, ou qualquer prazo maior que 1 ano, né, no longo prazo. Sempre a questão de curto, médio e longo prazo depende do contexto. Para mercados mais estabilizados, né, a gente pode fazer planos, né, de muito mais tempo. Já trabalhei para multinacional japonesa, e o pessoal que vinha do Japão, com a cabeça do Japão, e pediam relatórios para nós, eles queriam uma projeção de 10 anos. Mas a projeção de 10 anos, ela no Brasil, por exemplo, nesse ano daqui, a gente tem de novo a novidade da inflação. A inflação no orçamento aí, ela vai estar impactando tudo que a gente faz de uma forma muito violenta. Já chegou a 2 dígitos. A inflação está a 10% ao ano. Então, isso é violento. E quando a gente fala de inflação de 10% ao ano, que está aí na mídia, já falei para vocês, isso daí é um impacto que é médio. Algumas pessoas podem ter um impacto que é maior. Para aquele pessoal que bebe e fuma, e no seu orçamento isso é sagrado, beber e fumar, então a inflação dessas pessoas é muito maior. Só nesses 2 itens, por exemplo. Então, o gestor financeiro, né, ele é um agente de fazer o orçamento, de cuidar da previdência, gente, seja pública, privada, pessoal. Então, a gente precisa prever e cuidar do nosso futuro. E a gente está cuidando aqui da nossa reserva. Então, precisa ser previdente. A gente já falou lá no primeiro passo. Muitas vezes é por emergência. No plano pessoal, no mínimo, é para aposentadoria. Então, isso tudo é coisas que a gente precisa cuidar. O gestor financeiro precisa cuidar da previdência. Depois, a administração do caixa, esse dinheiro que entra e sai. Em tese, todo dia precisa sobrar alguma graninha, né? Então, o tesoureiro da empresa, ele viu que sobrou alguma coisa, e esse dinheiro não pode ficar parado, ele não vai para debaixo do colchão, né? Ele não vai para o cofre. Esse dinheiro, ele precisa ser o quê? Transformado, né? Já vi tesoureiros comprando ouro, já vi tesoureiros comprando dólar, já vi tesoureiros fazendo operações de um dia, né? Investimentos de um dia. Então, o que acontece? Você é o tesoureiro, você é o gestor financeiro, você está olhando o teu caixa, existe aí para o assalariado, trazendo para a nossa realidade pessoal. Você viu lá que vai sobrar R$100 no final desse mês? Ou você já, né, lembrando da primeira aula, você já separou R$100 para a tua reserva? Esse dinheiro precisa o quê? Ser aplicado. Essas sobras de caixa, elas precisam ser investidas. E se existe alguma surpresa aí que por exemplo, numa empresa, se eu faço pagamento de 13º 2 vezes por ano, uma primeira parcela em julho e uma segunda parcela em dezembro, o que acontece? Na minha projeção de caixa, eu vou ter valores que são maiores em dezembro e em janeiro. Se eu sou um administrador de caixa de um prédio que está sendo levantado, de uma construtora, existe, por exemplo, nos primeiro semestre, segundo semestre, projeções de comprar ferro. Ferro na construção civil, ele é muito caro. Então, quando na planilha lá do cronograma da obra
eu preciso desembolsar grana para comprar ferro, isso, na administração do caixa, não pode ser uma surpresa, ele está lá planejado, né? Então, geralmente, quando se fala lá, eu estou comprando imóvel com parcelas semestrais maiores, é justamente para ajustar o quê? Essa necessidade de comprar o ferro na construção civil, por exemplo, né? Eu não posso ter uma surpresa. Então, conforme a gente olha o nosso caixa, conforme a gente olha a nossa sazonalidade, a gente se planeja. Então, de preferência, que sempre tenha sobra, e né, essa sobra ela precisa estar investida, ela precisa estar aplicada. Então, se a gente passa a ter, por exemplo, pessoa física, a gente já pode ter uma conta investimento automática, que toda sobra de conta corrente, do dinheiro que está lá no banco, ela vá para essa conta de investimento automática. Então, é uma preocupação a menos. Mas, de repente, conforme o valor que está lá, a gente pode pensar em investimentos melhores ou riscos maiores. Quanto mais remunera, mais risco tem. E aí a gente pode, de repente, numa aventura de ações, para quem investiu em ações aí nas últimas semanas, se essa pessoa não está familiarizada com o mercado de ações, essa pessoa está se descabelando, porque ele vê o índice do Bovespa só caindo, 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 e ele investiu um dinheiro que a cada dia que passa ele está menor, por exemplo. Então a gente precisa estar administrando esse caixa muito bem. E a discussão do crédito, né, desse dinheiro que, de repente, a gente tem oportunidade de receber. Então, esses valores também precisam ser pensados por cada um de nós. Então, nós somos os agentes desses serviços, ok? Dessas ações de agência. Qualquer pergunta, fica à vontade aí, gente. Vou virar a página. Então, como que a gente serve? Né? Como que o agente, o gestor financeiro, ele serve? Ele assessora, ele planeja, ele faz contato com o banco comercial, o banco de investimento e também cuida da seguridade, né? Esses são os serviços aí de quem é um gestor financeiro. Ele precisa, no mínimo, ele é um assessor da empresa para tudo que se refere a valores monetários, né? Ele faz esse planejamento, no mínimo aí para um período de um ano, mas é bom ter uma ideia maior. Se eu tenho perspectiva de contexto, como eu já comentei com vocês, na questão da agricultura, né? Então, existe uma sazonalidade da colheita, por exemplo. Então, quando a colheita começa a ser vendida, então eu vou ter aportes maiores no meu caixa. E eu preciso planejar tudo isso, né? Não pode ser surpresa. Eu costumo dizer que tudo é muito cíclico, né? Às vezes a gente não encontra a ciclicidade, né? Lá no começo, acho que foi na reunião, na aula 2, alguém me perguntou lá qual que é o meu ponto fraco. Então, o meu ponto fraco, e pela minha atual diretora, e é verdade, e pela minha esposa também, né? Eu sou muito lento para fazer as coisas, porque eu sou uma pessoa que pensa muito. E qual que é, no meu ponto de vista, né, a solução para essa situação? A gente estudar muito a ciclicidade. E então, se eu sei que a situação vai acontecer de novo, né, que eu não vou esperar ela acontecer para começar a resolver. Então, eu posso, se o ciclo é semestral, eu posso pensar agora no próximo ciclo. E se eu sou lento, então, se eu já estou pensando agora no próximo ciclo, eu vou estar mais preparado e vou agir de forma mais rápida na necessidade. Então, isso é uma forma para o meu ponto fraco, para a solução que eu encontrei para resolver o meu ponto fraco. Se eu sou lento para fazer as coisas. Então, se eu sou lento para fazer as coisas, eu preciso me planejar melhor. Então, se eu percebo o ciclo de cada coisa, então eu não vou deixar para a última hora
né, e esperar a bomba estourar. Não. Se eu sei que a bomba vai estourar daqui a 6 meses, eu estou vendo aí o pavio queimar, então eu vou me preparando para esse período, e de forma que esteja preparado aí quando aquela bomba estourar. Na verdade, existem ciclicidades que a gente não percebe, mas aí a gente vai colocando na nossa experiência. E à medida que a gente vai melhorando a nossa experiência, isso passa a ser previsível, e uma vez previsível, pode ser planejado, né? Uma coisa é uma surpresa, uma experiência que a gente nunca teve, tipo a pandemia. Essa pandemia, na história da humanidade, ela tem essa ciclicidade centenária, né? Se uma pessoa não viveu mais de 100 anos, ela não viveu a gripe espanhola. Então, ela não tem aí a experiência de como lidar com a questão de uma pandemia. Mas, se eu tenho essa experiência, fica mais fácil de lidar. Em relação ao coronavírus, muita coisa foi novidade. E aí a gente precisou realmente criar as ações para combater a pandemia. Mas algumas coisas, elas eram da experiência. Então, se para outras situações de endêmicas aí, a gente sabe que o uso da máscara funcionou, por exemplo, então por que não adotar agora? E a gente percebe que essa é uma ação de uma experiência anterior, e o uso da máscara funcionou e continua funcionando agora também. Não conhecia o problema da pandemia com essa situação, mas a gente vai agregando outras experiências. Dizem aí que a ciclicidade endêmicas, elas vão diminuir, né? Então, talvez daqui 50 anos a gente tenha a surpresa de um novo vírus que vai virar pandemia, uma endemia que vai atingir o mundo todo. Bruna Jorge, professor, hoje, como está com tudo nessa bagunça? Qual seria o melhor lugar para investir? Então, Bruna, essa pergunta, ela sempre depende do quê? Do quanto você tem, de qual período esse dinheiro ele pode ficar, né? Então, quanto mais tempo você pode disponibilizar aquele dinheiro, então você pode estar descobrindo investimentos que te remuneram mais. A perseguição sempre é descobrir aí um valor de remuneração que seja alto. Então, a resposta, qual o melhor lugar para investir? Depende do valor. Se para alguns tipos de investimento, se eu não tenho X valor, eu não consigo investir. Agora, os fundos, eles são um bom exercício, né? Então, eu posso ter um pedacinho num fundo cambial, eu posso ter um pedacinho num fundo imobiliário, eu posso ter um pedacinho no fundo de ações, e aí a gente vai o quê? Se familiarizando, né? Agora, não é uma situação, se eu quero pensar em investimento, não é uma situação assim que eu coloco o dinheiro no fundo e esqueço, né? Eu preciso tentar acompanhar, eu preciso tentar perceber como é o comportamento de cada fundo, né? E uma coisa boa aí é que quando a gente pesquisa, existe um histórico, né? O histórico de um fundo A, de um fundo B, de um fundo C, né? E a gente precisa tomar cuidado com as taxas de administração. Bruna, pergunta. Professor, supondo que eu tenha 10 mil reais e eu quero investir por um período de 48 meses, você me indicaria algum que seria bom o suficiente dentro desse período de 48 meses para mim não mexer nesse dinheiro? Olha, uma primeira resposta que é mais pronta nesse sentido, para esse 48 meses são 4 anos, né? Uhum. Os investimentos no Tesouro Nacional, eles remuneram muito mais nesse período de 4 anos. E você pode estar buscando um intermediário, né, que pode ser o teu gerente de banco ou de alguma corretora, que coloque o teu dinheiro
uma LTN, por exemplo, né? Existem papéis que estão no mercado aí com vencimento para daqui 4 anos, você podendo deixar esse dinheiro lá. Então, você vai ver que, em termos de remuneração, nesse período e nesse valor, esses papéis de longo prazo, eles vão remunerar muito melhor. Entendi. Agora, é sempre bom ter aí um coach financeiro. Eu preciso estudar isso melhor, né? Porque o mercado é muito dinâmico, então eu estou te dando uma resposta que é mais ou menos generalizada, mas Sim. sempre a gente precisa ver a oportunidade. E às vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente precisa fazer uma leitura rápida para fazer esse aporte. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Mas a primeira resposta seriam esses papéis aí do Tesouro Nacional. Tá bom. Deixa eu ver aqui o chat de novo. Hoje você consegue investir até 30. Então, nos fundos você consegue investir a partir de R$ 1, Daniela, né? Agora, arriscando a situação de fundos, por exemplo, é bom que vocês estudem, né? Como que é o fundo imobiliário, como é o fundo cambial, como é o No fundo Tesouro de Nacional também ações. consegue, professor. Oi, Daniela. No Tesouro Nacional também consegue. Ah, é? R$ 30? Sim, eu trabalho na B3, eu cuido dessa plataforma, que é o Tesouro Direto, né? Aí, o mínimo lá que você consegue investir é até R$ 30. Ah, legal. Tá bom. Aí, por exemplo, vocês podem estar fazendo o trabalho de coaching com a Daniela. Ela está com a mão na massa lá e ela está vendo os números 10 mil flutuarem reais, dia a tá, dia. galera? Oi? 10 mil reais por consulta. Ok. Mas aí eu vou ter que pagar o valor, já que eu tenho guardado para consulta, menina? É brincadeira. Então, a taxa de administração sempre vai existir. Procurem aí algum intermediário que tenha essa taxa de administração mais baixa. Isso aí, uma corretora ou um banco. Sempre bom. Tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é o gestor financeiro? Ele faz essa assessoria, ele faz o planejamento, ele faz essa intermediação com o banco comercial ou de investimento e cuida da seguridade, né? No caso, estacionamento, por exemplo. De repente ele não cuida do seguro e o teto cai por causa de um vendaval, ele vai ficar com aquela surpresa e com aquele problema, e de repente ele pode até fechar, né? Então é melhor cuidar do seguro, né? A gente tem uma educação securitária, principalmente em relação ao veículo, né? O veículo, parece que é a menina dos olhos do brasileiro. Então, ele coloca seguro no carro. E ele sabe que de uma hora para outra esse carro pode não existir, porque ele pode ser furtado, roubado, né? E a gente tem um seguro que vai nos auxiliar nessa emergência. Mas seja para casa, seja para nossa própria vida, né? O seguro de vida, principalmente para quem é jovem, né? Que está em uma taxa de risco muito alta, até uns 25, 35 anos, então o seguro de vida ele é altamente recomendado, né? E precisa ser estudado. Agora, dependendo do capital que eu tenho, o que acontece? Às vezes, deixar esse dinheiro aplicado, ele equivale a ter o seguro. Agora, se eu tenho pouco capital, eu posso fazer um aporte no seguro e, na emergência, o que acontece? Esse seguro ele vai cobrir aquela emergência, por exemplo. Então, nós, gestores financeiros, precisamos cuidar desses serviços. Existem as ações, na página anterior, né, o orçamento que a gente faz, a previdência que a gente cuida, a administração do caixa e a administração do crédito, basicamente. E depois, a gente pode ser o assessor, pode planejar, ser esse intermediário para banco comercial de investimento e cuidar, né, do serviço de seguro também. Falando do sistema financeiro nacional. Gente, o sistema financeiro... Estou virando a página, hein, gente? Qualquer coisa é só perguntar. Essa interação é importante. Falando do sistema financeiro, o que acontece?
ele é muito dinâmico, principalmente de governo para governo, né? Nesse governo daqui, colocaram aí um super-ministro e debaixo do guarda-chuva dele, 3 ministérios. E aí a configuração, ela mudou muito em relação ao que era anterior. Então, isso a gente precisa estar acompanhando, né? E, às vezes, isso afeta, né, mais ou menos. E esse rio de água viva, ele, principalmente no mercado financeiro, ele vai estar funcionando. E a gente precisa estar acompanhando. Agora, conceitos básicos aí. Por exemplo, para nós, gestores financeiros daqui para frente, por exemplo, a palavra spread, a palavra liquidez, a palavra Selic, elas não podem ser mais surpresas, né? Quando a gente fala de spread, apesar de ser um termo em inglês, e muitos dos termos eles nascem primeiro lá fora e depois eles são aculturados para cá, algumas pessoas fazem defesa do que é nacional, mas num primeiro momento a gente precisa usar aquele jargão que é de fora. No mercado financeiro, o jargão spread, eu estou desde 79 no mercado financeiro, e a palavra spread ela continua sendo utilizada aí no mercado, né, que é a questão da margem, né, em relação a taxas. A grosso modo, se eu tenho uma taxa de captação de 5 e uma taxa de venda de 10, o meu spread é essa diferença de 5 para 10. Né? Então, quando a gente fala de um banco comercial, de um banco de investimento, ou de um contrato de investimento, a gente precisa fazer a conta do spread, né? Quanto que aquele projeto, aquele contrato, né? A gente está tendo aí de spread, que é a diferença entre a taxa de captação e a taxa de venda. Essa diferença aí é basicamente que a gente está ganhando. Eu fiquei, acho que 2 anos num projeto aí, analisando a questão do impacto fiscal em cima do spread. Aí tem a história do spread líquido, né? Então, os primeiros estudos aí de spread líquido no Brasil, eu fiz parte, né? E eu acho que eu fui o primeiro que sistematizei isso para bancos. Liquidez. Então, existem investimentos que têm uma liquidez diária. Você consegue transformar aquele investimento em dinheiro em um dia. Tem investimentos que são mensais. Você consegue transformar aquilo em dinheiro depois de um mês. Um fundo de ação, por exemplo, você tem o dinheiro na tua mão depois de uma semana. Né? Então, a liquidez diária, mensal, semanal, qual vai ser a liquidez daquele tipo de investimento que você faz. Se você investe num terreno, ele é interessante, né? Mas, por exemplo, a liquidez no terreno é de longo prazo, né? Então, se amanhã você quiser vender esse terreno, só se de repente você vender ele a preço de banana. E, em geral, quando a gente vende qualquer coisa a preço de banana, a gente perde. Então, a ideia é tomar cuidado. O mercado imobiliário também ele tem aí uma liquidez de longo prazo. Agora, imóveis tipo kitnet, né? Um termo mais antigo, ele tem uma liquidez melhor. Se vocês imóveis de 1 quarto, então a liquidez aí já piora um pouquinho. 2 quartos já piora mais um pouco. Então, imóveis maiores, eles têm aí uma liquidez maior. Então, a gente precisa tomar cuidado. Para algumas pessoas, investir em imóveis é interessante, porque existe aí um ganho do mercado imobiliário. Mas, de repente, na emergência, se eu preciso transformar um imóvel em dinheiro, ele tem uma liquidez grande. E se é uma emergência, nessa situação, geralmente a pessoa perde. Por exemplo, a taxa Selic.
Essa taxa Selic ela está quase batendo 10%, já tem uma projeção aí de um aumento de mais 1%. Né? Então, que leitura que a gente deve estar fazendo da taxa Selic? Né? Uma pessoa que tem dinheiro e ela precisa fazer um investimento, geralmente o empreendedor ele tem aí um investimento de um negócio, né? Eu não lembro aqui, mas acho que 1/3 das pessoas pensam de não ter patrão, né, na pesquisa que a gente fez no Quiz 7. E aí a pessoa vai pensar no empreendimento. Eu acho que todo mundo aqui precisa ser empreendedor, né? Eu, professor, né, posso ser um funcionário de uma faculdade, mas eu preciso estar empreendendo o quê? A minha realidade. Eu preciso ser um guerreiro da minha realidade, que é a melhor tradução, ou da tradução que eu gosto. Né? Acho que todo mundo precisa ser esse batalhador pela sua realidade, né? Pessoal, familiar, né? E depois a gente vai pensando aí, de repente, num negócio próprio, que é interessante. Agora, a taxa Selic, para quem pensa num negócio próprio, o que acontece? Ela é um balizador. Eu me lembro naquela multinacional, a primeira que eu trabalhei, a japonesa, é, a gente fazia um projeto para uma determinada taxa de retorno. E aí eles sempre faziam uma comparação assim: se eu abrir um estacionamento, né, eu vou ganhar muito mais. Então esse negócio daqui não vale muito a pena, né? Ou uma outra forma, uma outra resposta é assim: se eu comprar papéis do Tesouro Nacional, é melhor eu deixar sem preocupação essa situação lá num pedaço de papel do Tesouro Nacional do que abrir esse projeto daqui. Então, se agora eu tenho uma taxa Selic aí arredondando de 10%, uma padaria que eu queira abrir, ela precisa remunerar mais do que esses 10%. Porque com dinheiro parado, um pedaço de papel, ele já vai me remunerar isso. Ok? Por exemplo. Então, a leitura da taxa Selic no mercado é uma referência. E, de repente, o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil ele vem justamente por causa dessa remuneração. O governo ele se compromete a pagar essa taxa Selic no mínimo. Então, se eu tenho um mercado que está estabilizado, ele está pagando aí 2% ao ano, então por que não trazer algum aporte aqui para o Brasil para estar recebendo 10, 5 vezes mais, a grosso modo, por exemplo. Né? Então, essa taxa Selic para nós e para o mundo passa a ser uma referência do custo do dinheiro Brasil. Então, no sistema financeiro, a gente tem os mercados de crédito, né, da oferta de dinheiro, o mercado do capital, do dinheiro que está aqui circulando, no mercado cambial, que são as diversas moedas, né? Em tese, a gente tem aí o dólar e o euro, né? E o mercado monetário, que entra aí na questão dos papéis. Então, o sistema financeiro também trabalha com tudo isso. O Conselho Monetário Nacional sempre depende aí do governo, né? Do tipo de governo que a gente tem. Ele pode fazer uma constituição diferente, mas, no mínimo, a gente vai ter o ministro, né? E o Banco Central mais a Comissão de Valores Mobiliários. Dependendo da configuração, isso pode mudar. Né? E para alguns governos isso também não fica muito claro, quem é que faz parte, né, desse Conselho Monetário Nacional. E no Brasil, né, é o Conselho Monetário Nacional que estuda o contexto Brasil e diz a gente precisa remunerar a Selic a 9,25 por isso, por aquilo e aquilo outro. Existe sempre uma ata, uma justificativa e uma projeção que a gente precisa estar acompanhando. Pergunta, gente.
Vocês perguntam pouco. Eu era aquele aluno chato que sempre perguntava. E os colegas tinham raiva de mim porque eu esticava a aula, né? E não é por medo disso, não. Você tem medo de esticar a aula, é isso? Então eu vou virar a página. A última pergunta, né? Sobre a aula de hoje. Qual é a avaliação? Tudo certo? Obrigado, Cleide. Bruna, primeira aula, ao vivo. O que achou? Ao vivo em tese, né? Rodrigo. Gabriel, Bruna. Ok. Obrigado, gente. Então, acho que é isso. Para os colegas e lá no grupo, sempre vocês podem estar revendo a aula. Hoje, o sistema Google ele está com um gap, no mínimo de 20 minutos, para que eu receba a aula gravada. Então, isso está atrasando um pouco a subida da gravação, mas a aula sobe. Eu vou interromper aqui, então, gente. Mas estou aqui.